Então, muito bem, pessoal, vamos aí para a nossa segunda lista, né, de questões, agora trabalhando aí com questões que já caíram em provas do Enem. Primeira aplicação, segunda aplicação, Enem digital. Olha, o pessoal tem muito preconceito, né, com provas de segunda aplicação, né? Eles falam assim, a prova de segunda aplicação é mais fácil, não sei o quê, não sei o quê. Eu não vejo tanto assim, não, tá? Eu não vejo tanto assim, não. E eu acho que as questões de segunda aplicação, elas são questões que estão naquele banco, né? Naquele banco de questões do Enem, e ao estudá-las, a gente entende melhor o que tem no banco, certo? O que tem no banco, certo? Vou dar um exemplo. Algumas partes mais complicadas de genética, né? Elas não caíram nas primeiras provas do Enem, certo? Algumas questões mais complicadas, por exemplo, de interação gênica, elas não caíram nas primeiras provas do Enem. Então, o pessoal ficava achando que o banco de questões genéticas só tem primeira lei, segunda lei, grupo sanguíneo e tal. Aí, de repente, cai uma questão complicada na segunda aplicação. Aí a gente acorda, né? A gente que está ligado, a gente acorda. Fala assim, opa, né? Esse assunto está lá no banco, né? Não posso bobear, não, porque ele está lá no banco. Eu achei que ele nunca ia cair, na verdade, já tinha questão dele lá no banco de questões, tá? Então, vamos lá. Tá? Primeira questão é a questão de bioquímica do Enem 2020. Tá? Agora, meu penúltimo Enem. Tá certo? Pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova técnica que utiliza raios de luz infravermelho, né, invisíveis a olho nu, né, a gente não enxerga o infravermelho, para destruir tumores. Tá certo? Primeiramente, o paciente recebe uma injeção com versões modificadas de anticorpos que têm a capacidade de grudar apenas nas células cancerosas. Ou seja, você sabe, anticorpo é específico, né? Anticorpo é uma proteína específica, enzima é específica, anticorpo é específico, receptor de membrana também é proteína específica, né? Então, o receptor, o anticorpo, gruda nas células cancerosas. Sozinho, esse anticorpo não faz nada contra o tumor. Tá? Esse anticorpo aí não faz nada contra o tumor. Pode ser até que exista um outro que faça, mas esse não. Entretanto, esses anticorpos estão ligados a uma molécula denominada IR700, que funcionará como uma microbomba que irá destruir o câncer, que irá destruir a célula tumoral. Então, você injeta um anticorpo, esse anticorpo está ligado nessa molécula, e ele gruda na célula tumoral. Em seguida, o paciente recebe raios infravermelhos. Esses raios penetram no corpo, chegam na molécula IR700, que é ativada, libera uma substância que ataca a célula cancerosa. Tá? Então, o anticorpo é como se fosse um míssil, né? Ele vai direto na célula tumoral e essa substância, quando chegar lá, vai liberar uma substância, né? Uma outra substância, que vai destruir a célula tumoral após ter sido ativada pela luz infravermelha. Tá? Com base nas etapas de desenvolvimento, o nome apropriado para a técnica descrita é o nome apropriado. Tá? Olha que pergunta doida. Né? Que nome que você daria para uma técnica dessa? Radioterapia. Não, radioterapia usa radiação. Nós não estamos usando radiação, né? Radiação atômica, radiação nuclear, alfa, beta, gama. Tá? Nós estamos usando radiação luminosa, mas é luz, né? A gente não chama luz de radiação. Cromoterapia, cores. Você poderia pensar, porque luz tem cor, só que essa luz é invisível. É o infravermelho, a gente não enxerga, então não é cromoterapia. Quimioterapia. A quimioterapia é quando você coloca uma substância química. Eu coloquei aí, tá certo? Mas não é só a substância química, tá? Letra D, fotoimunoterapia, tá certo? Aqui é melhor. Foto porque usa luz, apesar de ser luz infravermelha, mas é luz, né? Não é visível, mas é luz. Imuno, porque usa um anticorpo, tá certo? Então, fotoimunoterapia. Poderia até ser fotoimunoquimioterapia, né?
porque esse anticorpo ainda vai liberar uma substância química, né? Então, caberia o quimioterapia depois aí, certo? Mas fotoimunoterapia está excelente. Terapia magnética, pelo amor de Deus, tem nada a ver, né? Então, letra D de dado, tranquilo pra caramba, tá? Aliás, gente, um comentário. Existem várias questões parecidas com essa em prova do Enem, e eles costumam colocar esse negócio de magnetismo no meio, tá? Às vezes até a resposta, né? Tem alguns tratamentos que usam partículas magnéticas, né? Nanopartículas magnéticas, até que existe. Mas o pessoal costuma falar assim, que o magnetismo está relacionado com a radiação, né? Que o magnetismo provoca o laser, tá? Coisas desse tipo não tem nada a ver, tá? Eles costumam colocar isso aí. Morfologia celular, também do Enem 2020, tá? Mas segunda aplicação, né? O PPR, tá? Pessoas privadas de liberdade, né? O pessoal fala popularmente, o Enem dos presos, tal. O Enem dos presos, o Enem de pessoas que tiveram problema na primeira aplicação, né? Já aconteceu isso, por exemplo, uma escola onde a aplicação do Enem ficou sem energia, né? Uma escola ficou sem energia, ficou sem luz. Aí a prova é cancelada, a primeira aplicação, né? Aí esse pessoal vai participar da segunda aplicação, né? Então é isso. Na tentativa de explicar o processo evolutivo dos seres humanos, em 1981, Lynn Margulis propôs a teoria endossimbiótica, famosíssima, após ter observado que duas organelas celulares se assemelham a bactérias em tamanho, forma, genética e bioquímica. Acredita-se que tais organelas são descendentes de organismos procariontes. Você sabe que organismos procariontes são bactérias, né? Que foram capturados por alguma célula vivendo em simbiose. Quer dizer, eles foram capturados pela célula, em vez de ser destruídos, eles passaram a viver lá dentro, em simbiose, no caso aí, essa simbiose quer dizer uma harmonia, né? Tais organelas são as mitocôndrias e os cloroplastos, que, inclusive, podem se multiplicar dentro da célula, tá? Mitocôndrias têm processo de reprodução, de originar 2, 4, 8 mitocôndrias, cloroplastos também, tá? A multiplicação dessas organelas deve-se ao fato delas apresentarem o quê? Né? O que faz com que elas multipliquem? Né? Então, célula multiplica. Por que célula multiplica? Né? Porque tem material genético. Mas como assim? Porque o material genético tem capacidade de duplicação, né? Então, o DNA duplica. A informação genética duplica. E aí a célula pode duplicar, né? Então, é isso. A célula reproduz porque ela tem DNA. Você reproduz porque você tem DNA. Então, essas organelas também reproduzem porque elas têm DNA, né? Então, a mitocôndria e o cloroplasto, eles têm DNA próprio, tá? Eles têm seu próprio material genético. Então, por causa disso, eles são capazes de reprodução, beleza? As outras alternativas aí não tem nada a ver, né? Ribossomo não participa diretamente da reprodução, membrana dupla, né? Que o cloroplasto tem, a mitocôndria tem, não é condição para haver reprodução. O código genético não é tão diferenciado assim. O código genético é o mesmo código genético dos outros seres vivos. E maquinaria de reparo de DNA, elas não têm. Tá? O que é maquinaria de reparo de DNA? Deixa eu escrever aqui. Tá? O fato de ter usado isso aqui é um negócio importante. A gente tem que ficar de olho, porque não é uma coisa que a gente fala muito, tá? Mas que se apareceu nessa questão, pode aparecer numa outra. Tá? A DNA polimerase é a enzima que duplica o DNA, tá? Nas células eucariotas, tem função de reparo. O que é isso? Tá? A DNA polimerase consegue consertar algumas mutações
que ocorrem com o DNA durante a duplicação. Como assim, Ramon? Não entendi. Ué, muito simples. Vai duplicar o DNA, tá certo? Era para entrar uma adenina, certo? Você tinha lá uma timina, né? Era para entrar uma adenina. Aí entrou uma guanina. Então, isso é um erro. Isso é uma mutação, certo? Só que a nossa DNA polimerase, a DNA polimerase de célula eucariota, tem função de reparo. Ou seja, ela pode voltar atrás, consertar o erro. Pode. Quer dizer, não é sempre que ela vai fazer, não, tá? Mas ela pode voltar atrás, consertar o erro. E aí, beleza, isso é uma função de reparo. Às vezes ela não consegue fazer isso e a mutação passa, né? Porque você sabe que existem mutações, tá? Agora, a célula procariota não tem isso. A DNA polimerase da célula eucariota não tem função de reparo. E a mitocôndria e o cloroplasto são provenientes de células procariotas, né? São bactérias que passaram a viver dentro de célula. Então, elas não têm função de reparo, tá? Maquinaria de reparo de DNA, elas não têm, tá bom? Isso é um negócio interessante, né? Há um tempo atrás, aí, uns meses atrás, aí, eu estava vendo um livro aí de biologia, que é lançamento lá nos Estados Unidos, é um livro usado lá no ensino médio, né, no high school, e achei muito interessante, porque esse livro, quando vai dar a aula de bactéria, certo? Ele vai dar aula de bactéria, dentro desse capítulo de bactéria, ele coloca lá mitocôndria e cloroplasto, tá? Como se mitocôndria e cloroplasto fossem mesmo consideradas como bactérias aí até hoje, tá? Inclusive entra na classificação, né, do reino Monera. Ah, bactéria tal, mitocôndria, cloroplasto, tá certo? Então achei bastante interessante que já está tendo essa tendência, né, de jogar as mitocôndrias e cloroplasto no meio do estudo de bactérias, tá? Fisiologia celular, também do Enem 2020, aí da primeira aplicação, né? Essa questão, na hora que eu abri a prova, né, e vi essa questão, eu falei assim, que beleza, né? Que beleza, é um assunto que eu gosto demais de comentar, gosto demais de mostrar esse gráfico, né? Faço até brincadeira com ele e tal. Então, assim, vai ser, maravilha. Em uma aula sobre metabolismo energético, né, ou seja, fotossíntese, respiração, fermentação, foi apresentado um experimento clássico realizado por Engelmann. Um recipiente contendo bactérias aeróbias, tá? Portanto, isso aqui, ó. Bactérias aeróbias. Bactérias que precisam de oxigênio, tá? E uma alga verde filamentosa foi submetida à iluminação de uma fonte de luz. Só que essa luz, ela foi dividida num prisma e formou um espectro, um microespectro. Por que microespectro? Porque ele é pequenininho, está sendo observado no microscópio, tá? Após a explicação, um aluno esquematizou na lousa, no quadro, né, o resultado do referido experimento. Então, está aqui, né, a alga, tá certo? Está aqui a alga, esse filamento aqui é a alga, né? E esses pontos em volta aqui são as bactérias. Então, o que aconteceu? O sujeito pegou a alga e iluminou com um microespectro, tá? Iluminou com um microespectro e observou o microscópio. Então, o que aconteceu? Na região onde a alga foi iluminada com vermelho, ficou cheio de bactérias. Tá? Na região onde ela foi iluminada com azul-violeta, também teve mais bactéria. Tá? Também teve mais bactéria. Não tanto quanto no vermelho, mas teve mais bactéria também nessa região. Agora, na região do verde, né, pouquíssimas bactérias. Tá? Pouquíssimas bactérias. Então, o que a gente entende disso aí? A luz incide na alga. A alga faz fotossíntese. Fotossíntese produz oxigênio.
As bactérias são aeróbias, elas precisam de oxigênio. Então, elas vão para onde? Para onde está produzindo mais oxigênio. Então, onde que está produzindo mais oxigênio? Onde está ocorrendo mais fotossíntese. E onde é isso? Onde está iluminado pelo vermelho. Tá? E também um pouco lá pelo azul violeta. Tá certo? Mas a maioria pelo esquema que está indo para o vermelho. Tá? Então, quer dizer que a luz vermelha estimula mais essa alga a fazer fotossíntese. O verde é péssimo. Explicação. A alga é verde. Um objeto verde reflete luz verde. Então, o objeto verde, ele reflete luz verde. E aí a alga não captura o verde e faz fotossíntese. Tá? Agora, captura o vermelho. Né? Então, é aquele negócio da física que você aprende lá. Um objeto, quando é verde, ele absorve todas as cores, reflete o verde. Então, uma alga verde não captura o verde, não consegue fazer fotossíntese com luz verde. Mas faz muito bem com o vermelho. Ela é excelente para capturar no vermelho. Considerando a figura, a faixa do microespectro em que a alga possui maior taxa de realização fotossintética é a do vermelho. Letra E, tranquila, não tem nem o que discutir. Tá certo? Letra E, tranquilíssima. A pior região é o verde. Né? Melhor é o vermelho, pior é o verde. Tá? Bom, então aqui no item 4, né, tá aqui. Aqui sempre vai ter questões de embriologia ou de histologia. Como no Enem não tem muita embriologia, nem tem muita histologia, infelizmente, que histologia é um negócio importantíssimo depois dentro da faculdade, para todo mundo que vai fazer área biomédica, tá? Mas infelizmente o Enem tem pouco, tá? Então eu vou juntar aqui, tá? Embriologia com histologia, certo? Essa é uma questão lá atrás do Enem 2012, tá? Segunda aplicação. Os tecidos animais descritos no quadro são formados por um conjunto de células especializadas e a organização estrutural de cada um reflete suas respectivas funções. Beleza? Então, lá, o tecido ósseo. Células encerradas. Aí os alunos acham ruim, né? Pô, que vocabulário doido é esse? Célula encerrada. Nem encerada, não, só encerrada, com 2 R's. Presa, tá? Presa, tá certo? Encerrada, presa, tá certo? Localizada numa matriz extracelular, rica principalmente em fibras colágenas e fosfato de cálcio. Então, peraí, traduzindo. No tecido ósseo, tem muita fibra colágena, que é proteína, e fosfato de cálcio, que é o mineral. Isso forma uma substância que fica entre as células, que é chamada matriz extracelular. Tá? Só que essa matriz é rígida, por causa do fosfato de cálcio. Então, como essa matriz está em volta das células, ela prende a célula lá dentro. A célula fica encerrada, fica presa, tá? Dentro dessa matriz, certo? Na cartilagem também acontece isso, mas na cartilagem não tem fosfato de cálcio. Tem outras substâncias, né? A cartilagem é material orgânico só. Tecido conjuntivo denso, grande quantidade de fibras colágenas, os tendões, por exemplo. Conjuntivo frouxo, fibras de proteína frouxamente entrelaçadas, né? Então, no tecido denso, tem muita fibra colágena, muita. No conjuntivo frouxo, elas já estão entrelaçadas, espalhadas, tem muitas células no meio, tá? Bom. Epitelial de revestimento, células intimamente unidas entre si, né? As células epiteliais são fortemente unidas entre si, podendo formar uma ou mais camadas celulares. Muscular estriado esquelético, longas fibras musculares, que são células, né? Ricas em proteínas filamentosas, que são as proteínas necessárias para a contração muscular, né? As famosas actina e miosina. De acordo com a organização estrutural dos tecidos descritos, aquele que possui capacidade de formar barreiras, tá? Formar barreiras contra agentes invasores,
e evitar perda de líquidos corporais. Olha, gente, se está evitando que invasores entrem no organismo, ele é um tecido externo. Ele é um tecido de revestimento. Né? Então, ele está revestindo o corpo, certo? E formando essa barreira. Né? É o que acontece na pele. Né? Na camada mais superficial da pele, que é a epiderme. E ela também evita a perda de líquidos corporais, porque ela tem uma certa impermeabilização dada pela camada de queratina que a gente tem. Tá? Então, está falando da epiderme, por exemplo. Tá? E a epiderme é tecido epitelial, né? Tecido epitelial de revestimento. Tá? Agora, se estivesse falando de importante sustentação e proteção de órgãos internos, aí seria o tecido ósseo. Né? Originar os movimentos, locomoção, não sei o que lá vai, seria o muscular estriado esquelético. Tá? Beleza? Quer dizer, esse mesmo quadro pode ser usado aí numa outra questão. Só mudar a pergunta. Agora, uma curiosidade. Tá? Pouca gente sabe disso, tá? Pouca gente sabe disso. Quando o INEP divulga as provas que aconteceram no Enem, né? Aí você vai lá no site do INEP, aí tem lá 300 provas, né? Tem por causa das cores, né? Cor de rosa, azul, amarela, branca, cinza, tal. Tem aquela coisa lá. E tem, tá, algumas provas que estão escritas lá, ledor. Ledor. O que é isso? Tá? Então, essa prova aí, essa questão aí, é uma questão do Enem 2020. Tá? Do Enem 2020. Então, vamos supor que você foi lá e fez a prova do Enem 2020. Você foi lá, fez a prova, tarará, tarará, tá? E um candidato que é deficiente visual, tá? Também fez essa prova, certo? No mesmo dia, tá? Às vezes lá, no mesmo prédio, você numa sala e em outra, tá? Então, o sujeito fez essa prova. Aí, essa prova aparece lá no site do MEC como ledor. Tá? Por quê? Porque ela é lida, certo? Ela é lida por uma pessoa, para essa pessoa que é deficiente visual, esse candidato que é deficiente visual. Tá? Deficiente visual não quer dizer que é cego, tá? Pode até ser completamente cego, mas às vezes ele tem uma deficiência grave, enxerga pouco, aí uma pessoa vai ler a prova para ele. Então, algumas questões, vocês vão concordar comigo, tá? Que são difíceis de ser lidas para um deficiente visual. Tá? Por exemplo, essa questão aqui. Ó. Essa questão do Enem 2020. Essa questão é complicada. Né? Como é que você vai explicar para ele esse desenho aqui? Como é que você vai explicar para ele esse desenho? Vai gastar um tempo danado. Tá? Então, o que aconteceu? Quem fez a prova 2020 tinha essa questão. Deficiente visual que fez a prova 2020 não tinha aquela questão. No lugar daquela questão, tinha essa aqui. Então quer dizer que a prova ledor é diferente da prova que as outras pessoas fazem? Não é totalmente diferente, não. Mas uns 10% das questões ali são trocadas por questões que é mais fácil ler para a pessoa, o candidato. Entendeu? E, inclusive, a pessoa que vai ler do jeito que está escrito aqui. Por isso que tem umas marcas aqui, ó, diferentes. Você vai falar assim, gente, mas o que é isso? É porque a pessoa vai ler assim. Tá? Mas o deficiente visual vai entender? Vai, porque ele está acostumado com isso. Se ele frequenta uma escola, né, onde tem esse acesso, né, para o deficiente, essa inclusão do deficiente visual, ele já está acostumado a fazer prova desse jeito. Tá? Então, é lido exatamente assim. Ó. A pessoa não vai fazer mais nada diferente, vai ler desse jeito. Uma mulher de 21 anos, não tem filhos, e apresenta um ciclo menstrual regular.
Sua primeira menstruação do presente ano teve início no dia 1º de janeiro. Ela teve uma única relação sexual naquele mês. Abre parênteses. No dia 4 de janeiro, fecha parênteses. Sendo que nenhum método contraceptivo foi usado. Como até o dia 29 de janeiro ela não havia menstruado novamente, resolveu fazer um teste de gravidez, já que ela e seu parceiro não apresentavam problemas de infertilidade. O resultado foi negativo. E no dia seguinte, abre parênteses, 30 de janeiro, fecha parênteses, ela menstruou normalmente. Tá? De acordo com o ciclo menstrual regular, isso é importantíssimo, tá? Ciclo menstrual regular. O que é um ciclo menstrual normal? Um ciclo menstrual normal, tá? Ele dura de 21 a 45 dias, tá? E um ciclo regular, ele tem sempre a mesma duração. Então, por exemplo, a pessoa tem um ciclo menstrual de 23 dias, é normal. Agora, vai ser regular se toda vez for 23 dias. 23, 23, 23, 23, 23. Às vezes dá uma variadinha, 24, 22, tá? 23, 23, 23, 23, tá? A pessoa tem um ciclo lá, 35 dias. 35, 35, 35, 35, 35, 35, normal, regular. Agora, a pessoa tem um ciclo lá, 22, 45, 30, 38, 25, aí não é um ciclo regular. Tá? E quando o ciclo não é regular, a gente não consegue fazer previsão nenhuma. A gente não consegue fazer previsão nenhuma. Tá? Ramon, mas como é que faz previsão com o ciclo menstrual regular? Como é que faz previsão? Da seguinte maneira. Tá? Você vai marcar o dia, né, que começou a menstruação. Começou a menstruação. Aqui, ó. Primeiro dia do ciclo. Primeiro dia do ciclo. Aí você sabe que o seu ciclo, tá? Você sabe que o seu ciclo é de 30 dias. O ciclo mais comum é o de 28, tá? O ciclo mais comum. Mas vamos supor que seja 32 dias, tá? Para a gente variar aqui para você entender. A regra é a mesma. Então, aqui, ó, você vai imaginar, ó, dia 32, aí você vai menstruar de novo. Você vai menstruar de novo, certo? A mulher vai menstruar de novo, certo? Bom, num ciclo menstrual regular, a data da ovulação, tá, é 14 dias antes da próxima menstruação. Tá certo? 14 dias antes da próxima menstruação. Então, aqui vai ocorrer a ovulação. Tá? E ali é que tem o risco de engravidar, né? Porque o risco de engravidar é se a pessoa tiver uma relação sexual que 3 dias antes até 3 dias depois da data da ovulação. Tá certo? Então, no caso aqui, ó, 32 menos 14, 18. Essa pessoa vai ovular no dia 18. Tá? No caso do exercício, a mulher começou a menstruar dia 1º, né? Menstruar dia 1º de janeiro, e a nova menstruação dela veio dia 30. Né? Então, ela começou 1º, veio dia 30. 30 menos 14, 16. A ovulação dela foi por volta do dia 16. A ovulação dela foi por volta do dia 16. Como ela teve uma relação sexual dia 4, está muito longe. Então, não havia risco de engravidar. Tá certo? Não havia risco de engravidar. Vou mudar os dados aqui, ó, tá? Para ficar depois, que aí algumas pessoas não vão entender por que eu fiz esses números, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Se o ciclo dela dura 30, menos 14, 16. A ovulação é 16. A relação sexual dela foi dia 4. A relação sexual dela foi dia 4.
está muito longe da data da ovulação, então realmente não havia risco dela engravidar. Tá? Então, de acordo com o ciclo menstrual regular, a mulher não ficou grávida, porque a ovulação, que está sendo chamada aqui de ovocitação. Meu Deus, por quê? Porque, na verdade, gente, não é o óvulo que é liberado, né? É o ovócito, tá certo? Então, algumas pessoas têm preferido falar ovocitação do que ovulação. Eu acho bobagem. Eu acho bobagem, eu acho que você não consegue comunicar direito dessa maneira, tá? Se você for explicar para uma pessoa que não teve uma boa formação em biologia e começar a falar de ovocitação para essa pessoa, ela não vai entender o que você está falando. Se você falar de ovulação, ela vai entender. Mas ovocitação, ela não vai, não. Mas vocês têm bom entendimento, né? Então, então, porque a ovocitação, abre parênteses, abre aspas, ovulação, né? Fecha aspas, fecha parênteses. Ocorreu cerca de. Olha bem, foi dia 4, né? Foi dia 4, tá certo? A ovulação foi que por volta do dia 16, tá certo? Por volta do dia 16, tá? Então, você vai fazer assim, ó, 4 mais quanto que dá 16, né? 12, tá? 12. Não tem 12 aqui. Mas tem um 11 ali, tá certo? Então, de 9 a 11 dias após a relação sexual. Tá? De 9 a 11 dias após a relação sexual. Uma boa aproximação, né? Certinho seria você falar lá 12, mas a coisa também não é exata, é aquilo que eu falei com você. Pode vir um dia antes, pode vir um dia depois, pode, né? Variar dessa forma. Aliás, até tem um detalhe, né? Se ela menstruou dia 30, é porque o ciclo dela foi até 29, né? 29 menos 14 é 15, né? 4 mais 11 é 15, então tá errado, certo? Então, aí de 9 a 15 dias após a relação sexual, tá? Então, isso é uma questão sobre o sistema reprodutor, certo? Uma coisa interessante, eu acho que o Enem devia fazer mais esse tipo de questão. Eu acho que devia, porque educação sexual é uma coisa muito importante, educação sexual, né? E, infelizmente, o Enem faz poucas questões desse tipo, tá? Até porque, né? Até porque esse assunto de reprodução, ele é meio tabu, né, gente? Ele é meio tabu, né? Algumas pessoas não gostam de conversar sobre reprodução. Infelizmente, alguns pais de alunos não gostam que o aluno tenha aula, o aluno ou a aluna tenha aula sobre esse assunto, né? Porque não sabe como é que é a abordagem que o professor vai dar, né? Que tipo de abordagem. A gente dá uma abordagem científica, pronto, fim de papo. A gente esclarece, tira dúvidas, né? Mas algumas pessoas ficam temerosas, né? Como é que isso aí vai acontecer? Não tira a razão delas, não, certo? Mas, como é um assunto meio tabu, né? Então o Enem evita de ficar perguntando demais métodos anticoncepcionais, não sei o quê. Existe um certo tabu religioso, né? Em volta desses conceitos. Então o Enem evita perguntar muito. Mas é que a questão, essa questão aí, ó, pouquíssima gente sabia que caiu, né? Quer dizer, quem é deficiente visual? Vocês e mais um pouquinho de pessoas só, né, que sabe disso aí, tá? Porque não é todo mundo que vai fuçar questão diferente no meio de uma prova ledor, não, tá? Quando eu descobri isso, contei para vários colegas meus, inclusive de Belo Horizonte, São Paulo, e eles ficaram assim, poxa, mas nunca percebi isso. Eu disse, pois é, mas tem sim, tem questão diferente, e umas muito boas, tá? Vai ter uma outra aqui na frente, vocês vão gostar, vocês vão achar super legal uma aqui na frente. Genética. Enem 2020, primeira aplicação. Instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas. Opa! Inserindo genes em plantas que possam codificar produtos
de interesse farmacológico. Olha, tem aquela história clássica do gene da insulina que foi injetado em bactéria. Em 1978, foi o primeiro caso, tá, de pegar o gene de uma espécie e injetar em outra. De lá para cá, o pessoal tem feito muito isso. Pegar gene de uma espécie e colocar em outra. Tá? E, às vezes, para produzir substâncias de interesse farmacológico. Então, lá no caso, né, produzir insulina, que é usada no tratamento do diabético. Né? No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida. Viricida é matador de vírus. Ou microbicida, matador de micróbio, capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Certo? Causador da AIDS. Então, olha que doideira. Você está pegando soja aqui no Brasil. Experimental, tá, gente? Soja aqui no Brasil. Está introduzindo um gene para que ela produza uma substância. Essa substância vai ser extraída da soja, tá? Para prevenir contaminação com o vírus da AIDS. Quer dizer, um medicamento. Ah, mas é a soja que eu como? Não, não é a soja que você come, não. É uma soja para isso. É uma soja para isso. Para funcionar como uma biofábrica de medicamento. Tá? Essa leguminosa está sendo induzida a produzir uma enzima chamada cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. Entendeu? Então, você vai injetar um gene na soja, a soja vai produzir essa cianovirina, você vai extrair essa cianovirina, vai usar nas pessoas para evitar a contaminação com o vírus. Tá? A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de quê? É um exemplo de quê? É um exemplo de transgênico. É um exemplo de transgênico. Estou pegando um gene que não é da planta, tá? Um gene que é de outra planta, de uma bactéria, de um fungo, sei lá de onde que é esse gene, ou até mesmo que foi produzido em laboratório. Estou pegando um gene que não é da soja, estou transferindo o gene, transgene, né? Estou transferindo o gene para a soja. Então, isso é transgenia, tá? Transgênico. Hibridismo é cruzar espécies diferentes. Conjugação é a reprodução de bactérias, não tem nada a ver com isso. Terapia gênica, isso é importante, tá? Terapia gênica é importante. É você introduzir no indivíduo, né, um material genético que conserta um defeito genético que ele tem. Tá? Então, por exemplo, as minhas células do fígado não produzem a substância A, e deveriam produzir. Então, eu vou injetar em algumas células do fígado ou em células-tronco, tá? Esse gene que produz a substância A. Vou colocar no fígado, elas vão reproduzir, vão ocupar o fígado, vão proliferar, né? Vão colonizar o fígado e vão produzir essa substância A que faltava para mim. Tá certo? Então, eu vou modificar algumas células do fígado para consertar esse defeito dela. Isso é terapia gênica. E melhoramento genético é aquele melhoramento, né, por seleção. Né? Você escolhe a melhor planta, cruza com a outra, tarará, tarará. Não tem nada a ver com isso. Tá? Transgênico. Tá? Transgênico. Inserindo genes em genomas de organismos. Transgenia. Tá? Transgenia. Não pode errar esse tipo de questão. Tá? Classificação dos seres vivos, Enem 2020, prova digital. Tá? Prova digital. Alterações no genoma podem ser ocasionadas por falhas no mecanismo de cópia e manutenção do DNA que ocorrem aleatoriamente. Tá? Que ocorre aleatoriamente. Então, o que ele está falando? Está falando de quê? Mutação. Tá? Ele está falando de mutação. Alterações do genoma, aleatoriamente, tá? Falha, mutação. Assim, a cada ciclo de replicação do DNA, existe uma taxa de erro mais ou menos constante de troca de nucleotídeos. Que negócio que eu falei. Era para entrar uma adenina,
entrou uma guanina, independente da espécie. Partindo desses pressupostos, foi construída uma árvore filogenética de alguns mamíferos, conforme a figura. Então, está a árvore filogenética dos mamíferos. Aqui está o ancestral de todos eles. Tá? Aí deu aqui o cavalo, deu isso aqui, deu aqui, papapá, certo? Chegou nisso aí. No qual o comprimento da linha horizontal, isso aqui é importante, o comprimento da linha horizontal é proporcional ao tempo de surgimento da espécie a partir de seu ancestral mais próximo. A partir de seu ancestral mais próximo. Então, gente, aquela história que alguns alunos andam fazendo, que é um absurdo, tá? Eu não leio o enunciado, não. Eu vou lá nas perguntas ali e já respondo. Não, filho. Se você não ler esse pedaço aqui, você vai errar feio, tá? O comprimento da linha horizontal é proporcional ao tempo de surgimento da espécie a partir de seu ancestral mais próximo, tá? Cadê o ancestral mais próximo do cavalo? Está aqui. Cadê o ancestral mais próximo do porco? Está aqui. Cadê o ancestral mais próximo do veado? Está aqui. Cadê o ancestral mais próximo da vaca? Está aqui. E o da ovelha? Também está aqui. Tá certo? Qual espécie é geneticamente mais semelhante ao seu ancestral mais próximo? Ao seu ancestral mais próximo. Geneticamente semelhante. Tá? Então, é aquela que surgiu há menos tempo a partir de seu ancestral. Por quê? Porque, ao longo do tempo, vão acumulando mutações. É o que ele falou aqui em cima. A cada replicação tem mutação, tá certo? Tarará, tarará. Então, isso vai acumulando. Então, quem surgiu num tempo mais próximo do seu ancestral é mais parecido com o seu ancestral. Quem surgiu, né? Mas hoje está muito tempo, então, daquele do ancestral dele, então ele já acumulou muita mutação. Tá? Então, o cavalo, por exemplo, tá? O cavalo está muito distante do ancestral dele. Então, ele acumulou muitas mutações. Ele está muito diferente do ancestral dele. Tá? O porco, ele está muito de longe do ancestral dele. Tá? Então, ele acumulou muitas mutações. Tá certo? Agora, a vaca, não. A vaca não está tão distante ali do ancestral dela. Então, ela acumulou menos mutações. Se ela acumulou menos mutações, ela é geneticamente mais semelhante ao seu ancestral mais próximo, que é esse carinha que está aqui. Tá certo? Então, vaca. Então, vaca. Gente, olha só. Era só ver o comprimentozinho da linha horizontal. Agora, se você não leu isso aqui, ó, você não responde. Por isso que tem que ter muita atenção. Tá? Tem que ter muita atenção. Não pode desligar. Tá certo? E vou dar uma péssima notícia. Como são 90 questões, depois que você fez umas 60, é muito difícil manter essa atenção. É muito difícil. Depois da questão 60, é muito difícil manter-se atento a essas informações aqui, que são a base para responder essa questão. Essa questão é uma questão de interpretação, gente. Isso é uma questão de interpretação de texto. Tá? Nada além. Questão de interpretação de texto. Agora, olha que linda essa aqui. Ó. Enem 2020. Ledor. Essa também não estava na prova que todo mundo fez. Essa não estava só no pessoal lá com deficiência visual. Tá certo? Estava só para eles. Tá? E olha que questão. Né? Você sabe que o governo federal ele evita de perguntar algumas coisas, né, que são problemáticas para o governo federal. Tá? Então, não é só o atual, né? Qualquer governo. Tá? Então, por exemplo, o governo lá atrás, o governo do Lula lá atrás, que enfrentou problemas lá de corrupção, não sei o quê, não sei o quê. Eles evitavam ficar colocando questão sobre corrupção na prova de história. Óbvio, óbvio. Tá? Ele vai criar confusão se ele fizer isso, criar confusão para ele. Tá?
Então, lá atrás, eles faziam isso. Ah, questão de corrupção. Não pergunta sobre corrupção, não, certo? Tal. E o governo atual, né, evitou fazer perguntas sobre pandemia. Então, nesse Enem 2020, já no ano da pandemia, né, no primeiro ano da pandemia, eles não fizeram pergunta nenhuma sobre pandemia. Porque o governo tem um problema ali com a gestão da pandemia. Todo mundo sabe disso, né? Só que fizeram essa pergunta. Tá? Pouca gente sabe que foi feita essa pergunta. Tá certo? Porque o grande público não viu essa pergunta. Porque senão ia ser, o Enem faz perguntas sobre pandemia, contra o governo, não sei o quê. E pouca gente viu. Tá certo? Olha que interessante foi essa questão. A síndrome respiratória do Oriente Médio, abre parênteses, MERS, fecha parênteses, MERS, síndrome respiratória do Oriente Médio, tem preocupado o mundo, em especial pela semelhança com a síndrome respiratória aguda grave, abre parênteses, SARS, fecha parênteses, e pela letalidade. A SARS, tá? A SARS foi uma epidemia de síndrome respiratória ocorrida na China, tá? Entre 2002 e 2003. Tá? Foi a síndrome respiratória aguda severa. A MERS, tá? Síndrome respiratória do Oriente Médio, em 2012. Essas duas são causadas por coronavírus. Inclusive, essa do SARS aqui é o SARS-CoV-1. É o primeiro SARS-CoV. A da Covid é o SARS-CoV-2. Tá? As pessoas acometidas podem apresentar febre, tosse, dificuldade de respirar, náusea, diarreia. Causada por um coronavírus, olha só, gente, causada por um coronavírus, a doença espalha-se facilmente pelo contato com indivíduos infectados. Qual forma de prevenção pode emergencialmente, não tem o que fazer, cara, emergencialmente, o que eu posso fazer? Auxiliar no controle da disseminação dessa epidemia. Evitar o frio? Não. Usar antitérmico, aspirina? Não. Ter hábitos de vida saudáveis? Bom, isso é sempre, né? Isso não é emergencialmente. Melhorar o saneamento básico? Não. Usar máscaras de proteção facial. Tá? Aí você lembra que teve uma época ali no começo da pandemia, né, que o uso de máscara foi muito criticado, tá certo, tal, né? Então o governo fala, algumas pessoas negacionistas, né, falando, máscara piora, né? Máscara não resolve nada, tarará, tarará. E aí vem aí essa questão, né? Fala, não, é para usar máscara mesmo, é para usar máscara mesmo. E eles colocaram aí no ledor, tá certo? Eles não puderam colocar na prova principal, mas essa aqui ninguém olha, certo? Aí passou essa discussão aí sobre o uso de máscara, certo? Beleza? Bom, deu um horáriozinho aí para o nosso intervalo, tá? Vamos parando então por aqui. Na próxima semana a gente continua a partir desse ponto aí, questão de protozoário, protozoose, tá? Estou parando a gravação aqui, a gente vai para o nosso intervalozinho, tá?